Olá, conforme prometido, estou encaminhando para você mais esse vídeo, está em resposta a algumas das perguntas que fizeram para mim no webinário. Eu quero agradecer a você que pôde comparecer presencialmente, na verdade, virtualmente para assistir, mas também aqueles que assistiram depois do vídeo e me mandaram comentários. Dentre eles, teve uma pergunta que foi muito recorrente. Eu falei a respeito de você criar uma estratégia para o sucesso e também uma estratégia para lidar com o fracasso. O tema do vídeo de hoje é como transformar fracasso em sucesso. É uma habilidade que é muito importante. Vamos ser claro, ninguém, absolutamente ninguém gosta de fracassar. Eu, pelo menos, eu tenho alergia quando eu erro, tenho alergia de fracasso, não gosto de fracassar. Mas uma coisa é clara, se você está se arriscando, se você está tentando, se você está brigando lá fora, se você está fazendo por onde no seu campo de trabalho, você está buscando sair da sua zona de conforto, cedo ou tarde você vai errar, cedo ou tarde você vai fracassar. Uma das coisas que a gente tem que ter consciência é que o fracasso faz parte da trajetória do sucesso. O grande problema é que por essa sensação de fracassar ser tão ruim, ela nos dá acesso a um sentimento que é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter, que é a frustração. Frustração é aquela sensação que você tem quando você quer muito alguma coisa, você deseja alguma coisa, você quase se sente alcançando aquela coisa e de repente algo acontece e te tira aquilo. Aquele vazio, aquele sentimento ruim, aquela dor emocional que você sente, recebe o nome de frustração. Muitas pessoas vivenciaram bastante frustrações e apresentam um significado para ela interno muito maior do que a frustração mereceria. E isso gera a seguinte questão: eu vou me lançar numa determinada situação, eu posso correr o risco de errar, e se eu errar ou se eu fracassar, eu vou ter aquela sensação ruim que me machuca, que me dói, que me incomoda, que é a frustração. Então algumas pessoas acabam nem participando disso. Eu trabalho muito com negociações, trabalho muito com comunicação, com persuasão, como você já sabe. E uma das questões que eu mais vejo é que as pessoas deixam de fazer, deixam de usar com medo de sentimento de frustração, com medo de dar errado e de sentir aquela dor emocional. E quando elas se lançam, ou durante o processo de se lançar para fazer isso, vem um outro sentimento que é muito ruim, que é o sentimento da ansiedade, que é quando você coloca no seu futuro a possibilidade de dar certo e a possibilidade de não dar certo. E você tem sempre as duas presentes, inconscientemente ou conscientemente. E a possibilidade de não dar certo normalmente chama mais a atenção. Então vem aquele receio, aquela sensação terrível. E o que faz com que algumas pessoas adotem um comportamento de procrastinação ou de distração. Então quando elas vão produzir alguma coisa, elas se comprometem a fazer alguma coisa e elas começam a querer fazer aquilo, automaticamente elas se distraem ou elas relutam, ou elas postergam para depois procrastinam naquele trabalho como uma forma de se defender psicologicamente. E muito disso é inconsciente. Arranjam alguma coisa que é mais importante no momento, vão fazer alguma outra coisa que é urgente e deixam de lado aquele projeto. Isso faz parte da ansiedade pelo medo da frustração. Tem várias outras alternativas, tem várias outras possibilidades, mas eu vou apresentar esse modelo para você, quero que você veja dentro de você se faz sentido para você. Então, o que acontece? Acontece o sistema chamado síndrome do perfeccionismo. É uma das causas, uma das consequências da ansiedade. Síndrome do perfeccionismo é eu querer ser perfeito, eu querer lançar o produto perfeito, eu querer fazer o serviço perfeito. Isso me faz ficar tão focado no meu medo, tão concentrado naquilo que eu quero evitar, tão focado em não sentir a dor, que eu perco o foco de onde eu realmente preciso ver, que é na satisfação do meu cliente, que é na satisfação da pessoa com quem está relacionando, que é o resultado para dentro de um contexto. E se eu perco esse foco, a tendência é eu não trabalhar para que ele aconteça. Consciente ou inconscientemente eu vou fazer isso. É algo que é muito doloroso, porque acaba justamente porque eu perdi o foco em fazer o melhor para o meu cliente,
acaba ele não gostando. Então eu luto para ter um produto perfeito, solto esse produto no mercado, não tem a resposta que eu gostaria e isso me gera uma sensação de frustração. Lembram-se, é aquele ciclo que eu falei, sua percepção gera seu pensamento gera seu sentimento influencia suas ações vão mexer nos seus resultados. Então nesse exato momento você fica dentro desse ciclo e aí eu tenho um resultado que não foi adequado ao que eu queria e eu percebo que isso não foi interessante, julgo como algo que é ruim, meus pensamentos começam a canalizar tudo que o esforço que eu fiz e por que deu errado, me vem a sensação de frustração. Com esse sentimento de frustração eu começo a afetar minhas ações, vão afetar meus resultados e todo o ciclo vai continuar. Então existem duas abordagens que são as mais comuns para você lidar com a frustração. As duas abordagens que são as mais comuns para você lidar com o fracasso. Quais são elas? A primeira abordagem é uma abordagem de você evitar. É uma abordagem de você se esconder, é uma abordagem de você deixar de fazer aquilo que você entende que precisa fazer, é uma abordagem de você postergar, de você distrair-se, de você procrastinar, de não fazer o que tem que fazer. É uma questão de você não se lançar. E aí você tem 100% de certeza de que não vai errar, porque você não está tentando. Só que nos tempos modernos, com as rápidas mudanças que estão acontecendo no mundo, é muito provável que este comportamento seja o pior dos comportamentos. Sobretudo se você é uma pessoa que trabalha vendendo serviços, vendendo produtos, se você presta serviços para terceiros, porque isso faz com que você viva num ambiente fechado. E existe um estudo hoje que mostra que a quantidade de informações está praticamente dobrando a cada 2 anos. Imagina só, se você fica fechado numa concha segura e as informações, as quantidades de coisas estão dobrando a cada 2 anos, você não vai estar seguro por muito tempo, o mundo vai passar por cima. Então é uma abordagem perigosa, além de ser uma abordagem sofrida, porque a gente procrastinando, você começa a se sentir mal, você atrela sua autoestima a isso, você atrela seus maus resultados, sua falta de resultado a isso. E aí entra com outro problema, que é você colocar uma sensação de vítima. Acredite em mim, eu já estive nisso daí, acredito que alguns de vocês também já estiveram vivendo esse tipo de situação, é um péssimo lugar para se estar. Um outro tipo de abordagem, que é um tanto quanto mais utilizado, é a abordagem de você enfrentar, você vai para cima, você reúne seus esforços e encara seus medos. É a questão de você o seguinte, você olhar para o seu medo e falar assim, eu sou maior do que você. E fazer aquilo que você está com medo, automaticamente, segundo os defensores dessa abordagem, vai fazer com que você sinta menos medo. Olha, eu tentei essa abordagem também. Eu vou confessar para você que não foi algo que foi muito interessante para mim, não. O que aconteceu nessas situações é que eu me vi numa prisão de tensão, numa prisão de ansiedade. É como se eu estivesse na corda bamba, sabendo que eu tenho um caminho para fazer, tendo noção que eu tenho habilidade, mas a qualquer momento eu podia cair. Isso é muito ruim, é uma sensação que não vale a pena ficar sentindo. Então é uma abordagem que ela gera resultados porque ela te faz sair do casulo. Mas os custos emocionais que ela gera são muito grandes, entendeu? Então, qual é uma abordagem, uma terceira abordagem, que é diferente da de sucumbir e é diferente dessa de enfrentar? É uma abordagem diferente no seguinte sentido, você abraçar o seu medo, você abraçar a sua ansiedade, você abraçar o seu sentimento de frustração. Você entender que uma parte sua, um pedacinho seu, lado inconsciente, está preocupado que algo possa dar errado. E se essa parte está preocupada e ela está fazendo isso, ela está trazendo esse alerta para você, lá dentro do seu corpo, dentro do seu inconsciente, não tem telefone. Como é que ela faz para se comunicar com você? Precisa trazer sensações. Se você não prestar atenção nessas sensações, essa parte vai se sentir frustrada, ela vai se sentir colocada de lado. E a tendência, se você fizer aquilo que ela está se preocupando que pode acontecer de ruim para você, é ela aumentar a intensidade da dor que ela faz você sentir, até você prestar atenção nela. Isso é um processo inconsciente,
É algo que acontece com você, comigo, com qualquer pessoa. Então, uma das formas de fazer é reconhecer que você está com medo. É reconhecer que você está preocupado de sentir aquela frustração, de ter aquela dor. Agradecer essa parte que está te trazendo isso. E efetivamente falar para ela, olha, me acompanhe, deixa eu fazer, vou prestar atenção nesses receios que eu estou tendo e vou começar a criar mecanismos dentro de uma estratégia, dentro de passo a passo, dentro de sistemas que evitem com que eu caia nisso. Então, se eu estou com medo de falar em público para muitas pessoas, uma parte minha pode estar falando o seguinte, olha, você não sabe falar, e se te der branco, você pode ser ridicularizado. Como é que faz? Você começa, primeiro você entende que essa parte tem uma preocupação real, isso pode acontecer. Você simplesmente se lançar, você vai agredir essa parte. Então, quando você estiver para fazer a atitude de se lançar, ela vai aumentar a intensidade da dor, do receio, da ansiedade, ao ponto, inclusive, de poder gerar em você aquele branco. E isso gera a sensação de eu não disse. É o resultado seu, que gera percepção e vem com aquele ciclo que eu falei até agora há pouco para você. Qual que é a solução? Você prestar atenção nessa parte e falar o seguinte, olha, então, realmente pode acontecer. Eu quero começar com um curso de falar em público. E você se inscreve num curso de falar em público, que é um ambiente propício para isso e que atende às preocupações dessa parte. Ou então, se você não tem condições disso, você começar falando em público para 2 pessoas, para 3 pessoas, e você vai aumentando a quantidade de pessoas conforme você vai se sentindo confortável. E aquela parte vai percebendo, aquele pedacinho seu inconsciente, vai percebendo que você já está em condições de alçar voo naquela área. Aí, ao invés de se tornar uma pessoa brigando com você, uma parte sua brigando com você, ela se torna uma parte que te pega pela mão e te puxa, porque já não existe mais aquela preocupação. Isso é uma negociação interna, faz parte de um processo de comunicação. Eu acredito muito na importância de você negociar consigo mesmo, na importância de você negociar constantemente com as outras pessoas. Quando um cliente seu está com resistência, ele também tem uma parte dele que está querendo protegê-lo. Não adianta você brigar, não adianta forçar a barra. Você precisa entender essa parte, entender a motivação dessa parte, o que está por detrás dela. Dar a mão para ela, mostrar que é seguro para ela, ajudar essa parte desse seu cliente, desse inconsciente dele, a caminhar por aquilo. E muitas vezes são crenças que a pessoa tem, muitas vezes são experiências passadas que não foram interessantes. Eu vou falar disso mais para você em outras oportunidades, mas primeiro é importante você ter essa consciência. Quando você está negociando, quer seja consigo mesmo, quer seja com outras pessoas, você precisa prestar atenção na motivação por detrás daqueles comportamentos de relutância, porque assim você transforma fracasso em sucesso. Imagina, se você tinha relutância, você tentou falar em público, usando um desses comportamentos em que você vai num curso, por exemplo, e lá a sua primeira experiência não foi adequada, mas você está num processo de aprendizagem. Aquele sentimento de fracasso não vai machucar a sua autoestima, vai ser um sentimento que vai falar, olha, de fato você ainda não está preparado, está se aprimorando para conseguir fazer melhores resultados. Vamos continuar treinando um pouco mais, até você sentir mais segurança. E como você não machuca a sua autoestima, aquela parte não vai te agredir com muita força depois. Ela vai começar a te pegar na mão para fazer você começar a se fortalecer naquele sentido. Já no seu próximo discurso, dentro daquele curso, você vai intensificar a qualidade do seu discurso. E isso vai começar a fazer um círculo virtuoso, ao invés de um círculo vicioso. É assim que funciona. Para você transformar fracasso em sucesso, primeira coisa é entender que existe um pedacinho seu que está preocupado e respeitar esse pedacinho. Segunda coisa é começar a criar um sistema para ir fazendo com que esse pedacinho seu entenda que é seguro se movimentar dentro disso. Terceiro, você ir fortificando até você ganhar velocidade. Quarto, ter ele como um aliado para poder fazer as coisas. Quinto, entender que faz parte de um processo de aprendizado. Então você vai ter cada experiência como uma referência, como um feedback.
e não como uma sentença de que de fato você é fracassado, de fato você não dá conta. Então, na próxima experiência que você tiver consigo mesmo, você tiver com medo, abraça seu medo, agradece o seu medo por ele estar trazendo aquela sensação que é ruim para você, porque ele está simplesmente mostrando uma preocupação. É como se fosse alguém que está dentro de você, que quer o seu bem, dizendo para você, olha, presta atenção ali. E você reconhecendo isso, você vai ajudando, criando cenários para você começar a se fortalecer de forma a buscar um aprendizado para contornar aquele medo. E vai fazendo isso com mais consistência até que a coisa flua. Tem técnicas para fazer isso mais rápido, mas elas precisam de algumas intervenções. Essa que eu estou te citando é uma que você pode começar já de imediato a fazer. E também traz isso para o seu relacionamento com outras pessoas. Quando as pessoas estão relutantes de lidar com você, é um sinal de que alguma coisa dentro delas não está sentindo segurança ou necessidade de se movimentar. Não força a barra, tenta entender isso. Não para você simplesmente aceitar e parar, mas para você ajudar essa pessoa a tirar aquelas barreiras emocionais que estão impedindo elas de ir para frente. E assim você consegue com que ela vá para frente, às vezes compre o seu produto, às vezes compre o seu serviço, se torne uma pessoa do seu relacionamento, aprende a respeitar você porque você está respeitando essa pessoa. E o mais bonito é que se você fizer isso com você com consistência, você já está treinando para aprender a fazer isso lá fora. Se você gostou desse vídeo, comenta aí abaixo. É muito importante para mim saber como isso está impactando para você, de que forma essas palestras, esses pequenos vídeos estão te ajudando a crescer. Com esses comentários, eu posso fortificar os próximos vídeos. Se você quiser também, pode fazer perguntas. Eu estou respondendo, essa pergunta já é a resposta, esse vídeo já é a resposta para a pergunta de algumas pessoas que assistiram o webinário, seja ele online ou assistiram o vídeo depois. Temos mais algumas outras perguntas que eu vou responder mais para frente. Então, por favor, se você gostou, clica aí, faz o seu comentário e tem um botão aqui de compartilhar também. Compartilhe com as pessoas que você gosta. Vai ser importante, é legal você trazer as informações interessantes para pessoas que você gosta. Obrigado, até um próximo vídeo.